Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Costa. Eu sou artista plástica formada pela Escola de Belas Artes da UFMG. Sou arte educadora da Fundação Municipal de Cultura, atuo no Centro Cultural Lindéia Regina e começa hoje o nosso mini curso de aquarela. Serão 4 aulas. Nessas aulas nós vamos aprender um pouquinho sobre a técnica, vamos ver algumas imagens e vamos fazer alguns exercícios. Muito bem, a aquarela é uma técnica de pintura que, como o próprio nome diz, utiliza muita água, né? A tinta propriamente dita é um monte de pigmento, é quase que uma cor pura. E aí a gente acrescenta a água e ela vira uma tinta. Uma tinta muito fluida, muito líquida, muito transparente, muito bonita, mas também muito difícil de controlar. Não é fácil. Na minha humilde opinião, é a técnica de pintura mais difícil, porque você tem que trabalhar com transparência, você tem que trabalhar com sobreposição de cor, você tem que conseguir controlar a água, que é a parte mais difícil e que a gente nunca consegue. Mas a gente vai tentando. À medida que a gente vai treinando a mão e controlando a habilidade, a gente vai ficando mais experiente e consegue controlar melhor. Mas sempre a gente vai ter o acaso junto dessa técnica e a gente tem que tentar aproveitar isso. E pensar sempre que quanto mais espontâneo é o gesto, mais bonita fica a mancha e mais bonito é o resultado final. A aquarela não é uma tinta que aceita muito retoque, não aceita mão pesada, não aceita você esfregar muito papel. Então, quanto melhor você se torna, habilidosamente falando, né? Mais bonita vai ficar a sua aquarela, porque quanto mais você já acerta o gesto de primeira, mais rica fica, né? Mas isso também não elimina o fato do retrabalho, do retoque, da sobreposição de cores, do uso da transparência. E aí a gente vai aprender um pouquinho disso nesse curso. Hoje a gente vai fazer um exercício de degradê, para a gente aprender a tentar controlar a água, ou pelo menos aprender a lidar com ela. Vamos lá? Vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai precisar na nossa aula, ok? Então, para começar, a gente vai precisar da tinta, né? E a tinta aquarela, a gente tem ela de duas formas. A gente tem essa aqui, que é um estojinho de aquarela em pastilha, que ela vem assim, é uma pedrinha de cor, uma pedrinha de pigmento. Essa aquarela é muito boa porque ela não tem desperdício, né? Se você colocou bastante água aqui para usar, usou, sobrou a tinta aqui ainda molhadinha, só deixar secar, ela volta a ser a pastilha de aquarela. Então, não tem desperdício. Nesse ponto, ela é maravilhosa, tá? A marca, tanto da pastilha quanto dessa de tubinho, é o Winsor & Newton, que é uma marca muito boa de aquarela. A gente também tem uma marca que a gente encontra no mercado, que chama Van Gogh, também que é muito boa. Mas eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco uma marca que, para fazer o exercício, ela é baratinha, a gente encontra na papelaria, porque esse material de aquarela é um material muito caro, ele não é um material baratinho, tá? Mas aí eu vou dar para vocês a opção da aquarela baratinha. Aqui nós temos então a aquarela de tubinho, tubinho de pasta de dente. A gente abre, espreme aqui no nosso godê, acrescenta água e usa. Ela já dá mais desperdício, né? Que se você não usar ela toda, você não consegue reaproveitar. Esse é um godê que é onde a gente usa, o que a gente usa para misturar as cores. Esse godê aqui, ele na verdade é um azulejo branco, tá vendo?
É um azulejinho branco. Vocês também podem usar um pratinho branco, também dá certo. O godê, o truque dele é a gente não limpar. Porque essa tinta que tá aqui, a gente pega o pincel, molha na água e volta com a água aqui, ó. E o que tá seco, que parece uma sujeira, volta a ser tinta e a gente pode usar novamente, tá bem? O papel da aquarela é um papel que ele é um papel de algodão, que é esse aqui, ó, o papel Monval. É o papel próprio para aquarela, que também é um papel caro. Esse aqui é um bloquinho com cartões, ele é pequenininho, o tamaninho dele é pequeno, mas você encontra dele também grande, tamanho A4, tamanho A3. Também é um papel mais caro. O material da aquarela, ele é um material mais nobre. Então, ele não é um material barato, mas como eu disse antes, eu vou dar para vocês a opção de tudo baratinho, tá? Principalmente pra gente fazer os primeiros exercícios, é legal a gente usar um material barato, porque são só exercícios, a gente tá aprendendo, a gente não precisa gastar nesse momento. A gente pode deixar para adquirir um material melhor quando tiver certeza que é isso que quer fazer, né? Enquanto exercício e passatempo e hobby, a gente pode usar um material alternativo, tá bem? A gente vai precisar de um copo d'água, papel higiênico é sempre muito bom ter por perto e um paninho para limpar os pincéis. E, finalmente, os pincéis para aquarela, eles são pincéis do pelo bem macio, tem que ter um pelinho bem macio. E o teste para a gente saber se o pincel é bom ou ruim é o seguinte: a gente tem que molhar o pincel na hora de comprar, pede o vendedor lá um copinho de água, molha o pincel e quando tirar ele da água, ele tem que estar assim, ó, perfeitinho, sem estar descabelado. Se ele tiver assim, ele é um bom pincel para aquarela, ok? Outro ponto importante é que o pincel para aquarela, a gente não pode usar ele com outra tinta, tá bem? O ideal é que ele seja só exclusivamente da aquarela, combinado? Muito bem. Bom, vamos à parte que interessa mais, que é o material baratinho, que a gente encontra em qualquer papelaria, que é o papel Canson, a linha de estudante mesmo. Ele pode ser branco ou creme, tá? E a aquarela também para criança. Essa aquarela, a gente encontra ela de várias marcas, vários modelinhos. Tem estojinhos diferentes, mas o que vocês acharem pode ser, tá? Dá perfeitamente pra gente fazer uns primeiros estudos e sentir um pouquinho da aquarela, tá bem? Um pincel com um pelinho mais macio, tá? Pode ser fibra sintética, mas um pelinho mais macio. Aqueles do pelinho branquinho, eles não são bons, tá? Eles são muito duros e o papel acaba até rasgando com eles. Esse estojinho aqui, ele é muito legal, porque ele vem com o godê junto, tá vendo? Esses buraquinhos aqui, ó, a gente pode colocar tinta e fazer as misturas no próprio estojinho, tá? E aí, terminou de usar, não lava, deixa secar e que aí da próxima vez pode usar a mesma tinta. Só não pode fechar com aqui cheio de tinta molhada, porque senão vai escorrer e fazer uma lambança, tá bem? Bom, então, o primeiro passo é a gente colar o papel numa superfície, que eu tinha esquecido de falar, inclusive, uma superfície rígida. Aqui eu tenho um pedaço de Eucatex, que eu encapei com plástico de mesa, que é esse azul aqui. É um pedaço de Eucatex, eu encapei com plástico de mesa e aí eu uso como prancheta para fazer as minhas pinturas. E a gente vai fazer, então, aqui, ó,
Nós vamos colar o papel. Isso vai ser legal porque vai ficar também uma margem, sabe? Na hora que a gente tirar ele, a gente vai ter uma margem branquinha sobre a nossa pintura. Isso ajuda a segurar o papel e não deixar ele enrugar muito. Vocês vão ver que por isso que o papel de aquarela é caro. A gente usando esse papel, ele vai envergar um pouquinho, vai encher de ondinhas por causa da água. Então, vamos lá. A gente, então, pega aqui a aquarela, nós vamos fazer um degradê. Vou escolher 3 cores. Eu vou escolher o azul. E aí, eu ponho bastante água nele. Bastante água no meu azul. Faço virar uma piscininha aqui. E aí, eu mexo. O importante da aquarela é a gente saber que ela é uma técnica muito delicada. A gente nunca pode apertar o pincel, pôr força no pincel, é tudo de levinho. A cor pode ser forte, ela não precisa ser clarinha, mas para isso a gente não precisa pôr força no pincel. A gente sempre vai usar o pincel com muita delicadeza. E aí, a gente vai trabalhar com degradê. Nós vamos começar lá em cima e vamos descendo. E aí, a gente tem que controlar a quantidade de água. A gente nunca pode deixar a bolha de água secar, porque a aquarela é uma tinta que a gente trabalha a mancha. E ela é meio incontrolável e imprevisível. A única coisa que a gente pode controlar na aquarela é a intensidade da cor. As manchas a gente não controla. Então, é importante a gente não deixar a bolha de água secar. E aí, eu venho fazendo o meu degradê. Até ele ficar bem clarinho. Ao longo do curso, eu vou ensinando algumas técnicas e alguns truquezinhos, tá bem? Terminado o azul, nós vamos fazer a mesma coisa com uma segunda cor. Eu vou escolher aqui o magenta. Vamos encher ele de água. Tem gente que gosta de usar conta-gotas, eu vou no pincel mesmo.
próxima cor. Eu vou usar agora um verde. Aí quando chega no final e a gente quer a cor mais clarinha, é legal a gente molhar o papel, porque aí na hora que a gente molha o papel, a cor já vai diluir sozinha. Ó, ela já não vai ficar tão forte mais. E aí esse é o truque pra gente conseguir chegar com ela bem clarinha. E a gente também pode ir voltando, lembrando que quanto mais espontâneo é o gesto, mais bonito fica. Quanto mais você esfrega e volta e retorna, vai perdendo a espontaneidade e a beleza da mancha. Mas às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que voltar. E aí, se ficar forte demais, você vem com a água lavando a mancha. Bom, enxuga o pincel e vem retirando o excesso. Quando o pincel tá sequinho, ele retira a água da pintura. Conseguem ver que aqui não ficou tão clarinho quanto os outros? Pois é, por isso que é um exercício e não é um exercício fácil. Então tenham muita paciência para criar o degradê de vocês. Porque isso aqui, esse exercício vai ajudar muito na hora de fazer a pintura mesmo, tá? E aí vocês podem fazer, aqui eu tô sugerindo a execução de três cores, né? 3 degradês. Mas vocês podem fazer mais. Quanto mais vocês fizerem, melhor. É um ótimo exercício. Vocês não vão perder tempo fazendo isso. Uma coisa muito importante, gente, é a gente sempre esperar a aquarela secar para só depois a gente retirar a fita crepe. Nunca tirar a fita crepe enquanto ela ainda não está seca, tá bem? E nós vamos aproveitar essa parte do meu papel para a gente fazer um segundo exercício. O segundo exercício vai ser a gente misturar 2 cores. Nós vamos fazer um degradê também, mas vai ser um degradê de 2 cores. Nós vamos unir 2 cores. Eu vou escolher aqui o azul e o magenta de novo. Então, o azul vai começar de um lado e ele vai terminar do outro lado magenta. Lembrando, tá, gente, da delicadeza. Esfregar demais o pincel é certeiro que vai dar errado, porque o papel rasga, tá? Então, sempre trabalhar com a bolha de água, nunca deixá-la secar. Ter sempre o papel bem molhadinho. Entender também que quando a gente está passando a aquarela no papel seco, a gente tem um controle melhor da tinta, tá? Quando a gente está usando ela no papel molhado, aí já complica. Facilita para espalhar a tinta, mas complica para controlar a cor. E agora aqui, ó, o segredo vai ser misturar uma cor na outra,
tá? O degradê aqui vai ser esse. Uma cor vai entrar na outra cor. E nós vamos ter que dar a passagem aqui, ó, de uma cor para outra. Agora chegou o momento da gente retirar a fita crepe. Lembrando que a minha aquarela já está seca, não pode tirar enquanto estiver molhado. E aqui vocês têm algumas opções de fazer tirinhas também. Muito bem, e o degradê é o seguinte, quanto mais vocês fizerem, melhor, tá? Então pode fazer de várias cores. Quanto mais fizer, mais vai refinar a habilidade de vocês e o entendimento de como funciona a água, como funciona a tinta, como o papel recebe. Se vocês tiverem mais de um tipo de papel, vocês podem usar e vocês vão ver que vai dar diferença. O importante é o papel ser um pouco mais espesso, um pouco mais grossinho, para ele não dar relevo demais. Mas, se não tiver o papel grosso, faz no fino, não deixa de fazer por causa disso não, tá? Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo, até mais!